Fala galera, Felipe Masmanier do Footstats, mais uma vez ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tem estreia no Footstats, nossa primeira experiência em formato de podcast. A gente começa justamente com o Footstats Checkout, que é um resumo de tudo o que aconteceu dentro das quatro linhas na rodada do Brasileirão. Para vocês que seguem a gente aí nas redes sociais, sabem que a gente estava fazendo o Footstats Check-in e o Checkout no YouTube. A partir de agora a gente vai fazer essa experiência de fazer o check-in no YouTube e o check-out aqui no Spotify, vai estar hospedado no YouTube também, mas esse formato novo de podcast, tô bem empolgado para a experiência, Iso. Confesso que tô bastante empolgado, viu, Masman? Eu acho que vai ficar bem legal. Pessoal tinha pedido pra gente trazer de alguma maneira e a gente encontrou o podcast como uma forma mais legal, aí mais interativa para todo mundo conseguir escutar quando estiver dirigindo, no rádio, no metrô, enfim, esperamos que vocês gostem, pessoal. É isso, vocês vão ter um panorama bem completo aí, vão ficar sabendo de tudo que vai acontecer, de tudo que aconteceu, essa dobradinha check-in e check-out agora em formato de podcast. A gente começa falando da 18ª rodada do Brasileirão, falando de alguns destaques. A gente vai tratar dos 10 jogos, dos 20 times, mas a gente pontua 5 tópicos importantes aqui. Para começar falando do Flamengo, líder isolado do Brasileirão, com o melhor ataque. A diferença de gols do Flamengo pro segundo melhor ataque é maior do que a do segundo pro 13º. Que absurdo, hein? Também vamos falar do Palmeiras, que virou um jogo depois de um ano e trocou mais de 400 passos pela primeira vez no Brasileirão 2019. Tem também o Bahia, que defensivamente é o time mais sólido do Brasileirão desde a 10ª rodada. Além disso, tem o Ceará, que é o maior carrasco do Corinthians jogando em São Paulo. E o Cruzeiro, que não sofria 4 gols na mesma partida há 125 jogos no Brasileirão. Mas bora lá começar falando de um dado curioso dessa rodada aí, uma rodada atípica. 5 vitórias de visitantes, foi a rodada com mais vitórias de times jogando fora de casa nessa edição de Brasileirão. Bahia, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Grêmio venceram fora de casa. Em nenhuma rodada tinha tido nem 4 vencedores de visitante, né, Isa? Sim, para ser mais preciso, a maior marca do Brasileiro 2019 tinha sido de 3 vitórias de visitante na 12ª, na 6ª e na 4ª rodada, né, Mazan? É isso, a média mais do que dobrou, em média 24%, aí um pouco menos do que 1/4 dos jogos tem vitória dos times visitantes. Nessa rodada, exatos 50%. E se você pegar aí mais do que isso, só no Brasileirão de 2017, lá na 37ª rodada, que tinha tido 6 vitórias de visitante. No Brasileirão de 2018 não teve, no de 2019 ainda não tinha tido também. A gente começa falando justamente do visitante menos visitante dessa rodada, né? Que foi o Flamengo, que ganhou do Avaí no Mané Garrincha. Sim, no Mané Garrincha, presença massiva da torcida rubro-negra, mais uma vez venceu e convenceu o Flamengo, terceira vitória seguida por 3-0, né? Esse Flamengo do Jorge Jesus que tá dando o que falar. Flamengo do Jorge Jesus, que teve mais posse de bola que o adversário em todos os jogos até então no Campeonato Brasileiro, e contra o Avaí conseguiu ter mais posse e ainda assim desarmar, interceptar mais o adversário. Não é um cenário comum, normalmente um time que tem mais posse de bola sofre mais desarmes e interceptações, mas o Flamengo do Jorge Jesus é um time que agride demais o adversário, sufoca lá na frente e consegue números incríveis. Um dos grandes destaques dessa partida, Iso, foi a estreia como titular do Reinier, né? Tem até um apelido novo que você estava falando dele. Sim, King Nier, apelido que já pegou, né? 4º jogador mais novo do Brasileiro, deu um gol e uma assistência e até teve uma comparação legal, né? Que o Jorge Jesus fez com o Kaká. Jorge Jesus comparou o Reinier ao Kaká, falou que tem características bem parecidas. Eu tô com o Mister, com o treinador português do Flamengo. Cravou? Não tô falando que vai ser num nível parecido com o do Kaká, estilo de jogo, até né? Porque Kaká foi melhor do mundo, jogador de um nível extra classe aí, mas de estilo de jogo realmente parece, é um jogador mais alto, jogador que joga com cabeça erguida no meio de campo e já mostrou nessa partida que tem um potencial enorme. Se entrosou bem com o resto do ataque do Flamengo, que é o principal destaque da equipe no campeonato. Se pegar aí já período com Abel Braga e período com Jorge Jesus, o Brasileirão inteiro, Flamengo já tem 41 gols em 18 jogos no Campeonato Brasileiro. A gente fez uma conta aqui para vocês terem ideia. Flamengo tem 11 gols de vantagem para o segundo melhor ataque, que é o Santos, que já marcou 30 gols. Essa diferença é maior do que a do segundo melhor ataque do Santos para o 13º melhor ataque do campeonato, que é o do São Paulo. Uma diferença de 10 gols entre Santos e São Paulo, entre segundo e 13º.
Pro Flamengo, melhor ataque. Pro Santos, segundo melhor ataque. 11 gols de diferença, realmente impressionante, né, Izzy? Impressionante também é o Gabigol, né? Que no pós-Copa América é o primeiro em gols, que ele fez 10, né? Incríveis 10 gols. E o segundo assistências, 4. Todas as assistências foram no pós-Copa América, é um cara que está se desenvolvendo ainda mais. Parece que o Flamengo vai sinalizar uma proposta de compra no final da temporada. Fala-se em 18 milhões de euros, mas é bastante grana, né? Só que convenhamos que é um cara que está jogando muito, está entregando demais. E acima de tudo ainda tem muito potencial, né, Iso? Muitas pessoas tratam do Gabigol como se já fosse um jogador experiente, mas não, ele ainda é muito jovem, ainda pode evoluir demais e já está mostrando um potencial de evolução muito grande aí desde que o Jorge Jesus assumiu, sendo um jogador mais colaborativo, contribuindo bastante, não só em gols agora, mas também em assistências. Tá longe de estar consolidado, né, na carreira, né, tem muito a evoluir ainda, só que tá muito móvel, né, um cara que realmente sai da área, busca jogo, por isso ele tem dado mais assistências, né. É isso, esses são os destaques de Flamengo e Avaí. Agora a gente fala de Goiás 1, Palmeiras 2. Palmeiras que não virava um jogo há mais de um ano, lá em junho de 2018. Com o Felipão no comando, o Palmeiras não tinha virado nenhum jogo. Saiu atrás de 18 partidas, empatou em 10 oportunidades e perdeu em outras 8. Sim, o Palmeiras nunca tinha virado um jogo com o Felipão sob o comando e tem outra marca importante, né? Trocou 513 passes contra o Goiás já na estreia do Mano Menezes. A maior marca que o Felipão tinha sido 393 passes, nem chegou em 400 contra o Avaí. Exato, o Felipão deixou o Palmeiras com a terceira menor média de passes certos do campeonato. Então dá pra ver já que vai ser uma mudança de estilo muito consolidada. O Mano Menezes, por outro lado, largou o Cruzeiro com a terceira maior média de passes trocados. Então é um time que vai priorizar mais esse jogo pelo chão, fugindo um pouco das características do Felipão, daquela ligação direta que acontecia tanto. A gente defendeu ela por muitos momentos por aqui. A gente não abomina, não fala que é um estilo de jogo que não pode ser usado, claro que não. Mas não estava funcionando mais tão bem assim com o Palmeiras do Felipão. Falando agora dos destaques individuais, o William Bigode fez seu primeiro gol na temporada com assistência do Gustavo Scarpa. Foi a quarta dele na temporada e, por sua vez, também acabou fazendo o gol que deu a vitória ao Verdão. 11º gol do jogador na temporada. Ele só está atrás do Dudu, que tem 20 participações e gols na temporada, 9 gols e 11 assistências. Realmente, o Gustavo Scarpa fez um grande jogo, né? Um jogador muito interessante, né? Deve ser peça fundamental no esquema do Mano Menezes. É isso, deve ganhar cada vez mais espaço aí no Palmeiras. E agora, falando de alguns destaques do Goiás, mais uma vez o principal nome do Esmeraldino foi o Léo Senna, que é uma das grandes revelações do campeonato. A gente tem falado dele por aqui há algum tempo. E ele teve números muito positivos. Ele foi o segundo do Goiás em desarmes, o primeiro em interceptações, o primeiro em passes, o primeiro em assistências para finalização, inclusive deu assistência para gol, o primeiro em faltas recebidas e o segundo em posse de bola. Dá para ver que é um jogador fundamental no Goiás. Ele lidera o Campeonato Brasileiro em interceptações, é a principal característica dele, um jogador que corta linhas de passes. Jogador muito interessante aí para vários times ficarem de olho, né? Vai ser bastante cobiçado o Léo Senna, a gente fala muito dele aqui, principalmente no Dick Stats, né? A gente sempre fala, jogador que faz ótimas pontuações, foi muito bem nessa última rodada. Léo Senna deu assistência pro Rafael Vaz, né? Num petardo, um chutaço de fora da área, terceiro gol do zagueiro que se torna o zagueiro com mais gols no campeonato e os 3 gols de fora da área, né, Masvan? Zagueiro artilheiro que só faz golaço, normalmente zagueiros fazem muitos gols de cabeça, em cobranças de escanteio. Rafael Vaz não, 2 golaços de falta, esse golaço contra o Palmeiras também um chute de canhota indefensável pro goleirão Jailson que substituiu o Everton. Bom, agora a gente fala de Vasco 0, Bahia 2. Primeira derrota do Vasco em São Januário com o Luxemburgo. Antes disso tinham sido 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate do Cruz Maltino. E perdeu de um time que está muito credenciado aí, o Bahia do Roger Machado, que a gente já tem destacado há um certo tempo por aqui também, que está evoluindo cada vez mais o seu jogo. Já são 8 jogos de invencibilidade. 4 vitórias e 4 empates nesse período, só 4 gols sofridos em 9 jogos no pós-Copa América. É a melhor defesa. Precisa de 32 chutes para sofrer um gol e 11 chutes certos para sofrer um gol. É o melhor nas 12 estatísticas, muito impulsionado por um cara, né? Paredão Douglas Friedrich. Goleiro Douglas, o melhor goleiro do campeonato, o segundo melhor jogador no geral, só fica atrás do Gabigol pelo índice Footstats. 8 de 17 jogos sem sofrer gols, ele lidera os clean sheets no Brasileirão.
É o segundo do Brasileirão também em defesas difíceis, o segundo goleiro que mais executa milagres. Ele tá catando demais, o Douglas. Mas não é só o Douglas que tem feito a sua parte, a defesa do Bahia tá muito sólida, é o time que mais rebate bolas no campeonato. E desde o pós-Copa América, desde a entrada do Juninho, aquele emprestado pelo Palmeiras, da base do Coritiba, rodou alguns times aí emprestado, mas se encontrou muito bem no Bahia. Ele é o cara com mais rebatidas desde que ele estreou. E o Lucas Fonseca, seu companheiro de zaga, é o quarto com mais rebatidas. Então a dupla de zaga do Bahia tá rebatendo demais. A gente é defensor das rebatidas, sim, o popular chutão. É bola pro mato que é jogo de campeonato, defesa que é boa, rebate. Alguns bordões que a gente costuma falar por aqui constantemente. Falando agora um pouco do Vasco, muitos problemas ofensivos à vista, não conseguiu furar a meta baiana. O Luxemburgo vai ter trabalho, né? Exato, isso. A gente pegou um destaque individual aqui do Rossi. Para vocês terem ideia, 40 jogadores já finalizaram mais de 23 vezes no campeonato. O Rossi é o único deles que ainda não fez gol. E aí a situação fica mais perigosa ainda quando você vê que ele e o Pikachu são os maiores finalizadores do Vasco no campeonato e o Rossi tem a pior pontaria, o Pikachu tem a quarta pior pontaria. Então os caras que estão mais responsabilizados aí por finalizar, por tentar o gol, não estão conseguindo acertar o alvo. Isso é um problema grande. Ambos são os maiores finalizadores do Vasco no campeonato, né? O Vasco que não conseguiu ainda encontrar um centroavante para ser realmente o titular, então tem essa responsabilidade dividida com o lateral direito, o Pikachu, e o ponta direito, o Rossi, né? O Pikachu, que é o cobrador de pênaltis do Vasco, já perdeu até 2 pênaltis no campeonato também. O Vasco não está conseguindo se achar ofensivamente. Agora a gente vai para Corinthians 2, Ceará 2, o jogo que abriu a rodada no sábado às 11 da manhã. E o Ceará manteve um tabu aí gigantesco contra o Corinthians. O Vozão já tem 5 jogos de invencibilidade contra o Corinthians jogando em São Paulo. Pra vocês terem uma noção, o último confronto que o Corinthians venceu o Ceará foi lá em 2008, ainda pela Série B, quando o Corinthians carimbou a sua volta para a Série A. Então já é um longo período sem conseguir vitórias contra o time cearense. É o time que detém a maior invencibilidade contra o Corinthians como visitante, né? E nesse período que o Masman falou, foram 4 empates e 1 vitória do Ceará. 2 no Pacaembu e 3 na Arena. Para dar uma noção melhor ainda para vocês, apenas 6 times detêm qualquer tipo de invencibilidade contra o Corinthians jogando em São Paulo. Mas os números costumam ser muito menores. O Palmeiras e o Grêmio, por exemplo, 1 jogo de invencibilidade para o Corinthians jogando em São Paulo. O Internacional 2 jogos, o Atlético Paranaense 3, o Flamengo também 3. O Ceará, entre todos os times da Série A, é o que há mais tempo não sabe o que é perder para o Corinthians jogando como visitante. Para pegar só um parâmetro, Fortaleza, por exemplo, o maior rival do Ceará, não vence o Corinthians há 10 jogos, nunca venceu o Corinthians em São Paulo. Então um feito muito importante do Ceará, muito nos pés de Thiago Galhardo, que finalizou 5 vezes na partida, uma delas entrou, uma foi gol. No Brasileirão ele é responsável por 1/4 das finalizações certas do time e por quase 40% dos gols. O Thiago Galhardo ajuda muito a equipe a ser eficiente, porque o Ceará é o terceiro time que menos finaliza no campeonato, mas é o terceiro que precisa de menos finalizações totais e certas para fazer um gol, né? Sim, o Leandro Carvalho, que ajudou e ajudou demais também com um golaço digno de Puskás, um gol improvável, acho que não estava ninguém esperando por esse lance. Dos gols mais bonitos do ano no futebol brasileiro, né? Foi o primeiro gol olímpico no Campeonato Brasileiro, né? Realmente foi muito feliz o Leandro Carvalho. Ele que disse em entrevista pós-jogo que ele chutou no gol, viu o que ia dar e acabou acertando o gol. O Cássio não conseguiu chegar a tempo, né? Golaço, golaço. Primeiro gol olímpico da Arena Corinthians também, não tinha tido nenhum até então. E o Corinthians que sofreu 2 gols na mesma partida depois de 25 jogos. A última vez tinha sido justamente na primeira rodada do Brasileirão de 2019, derrota de 3-2 para o Bahia lá na Arena Fonte Nova. De lá para cá, em nenhum jogo o time tinha sido vazado mais de uma vez. Então, realmente, o Corinthians acabou abdicando um pouco do ataque no segundo tempo. No primeiro tempo, conseguiu finalizar 7 vezes. No segundo tempo, o Ceará, que finalizou 7 vezes, teve 43% de posse no ataque, um número muito alto do time comandado pelo Anderson Moreira, e um empate conquistado de uma maneira mais do que justa. Agora a gente fala de Internacional 1, São Paulo 0. O Internacional que segue como o segundo melhor mandante do Brasileirão com 87% dos pontos, 8 vitórias e 2 empates, só abaixo do Flamengo, que tem 100% dos pontos jogando no Rio de Janeiro, e contou com Rafael Sobis, que é um verdadeiro carrasco do tricolor paulista.
Rafael Sobis sempre muito inspirado contra o São Paulo. Para quem não sabe, ele já fez até gol em final de Libertadores contra o Tricolor Paulista. Lá em 2006, fez seu 5º gol contra o São Paulo em 10 jogos pelo Inter. Realmente é muito carrasco, né? Uma média de 1 gol a cada 2 jogos aí, ele costuma ir muito bem e fez uma baita partida, teve 7 finalizações na partida, o maior número de chutes que ele realizou nessa volta ao Inter e o maior número de chutes que ele realizou no Brasileirão também, lá desde 2016, quando ele voltou para o Cruzeiro. E olha, o São Paulo só não saiu atrás do placar antes porque o Thiago Volpe estava mais uma vez muito inspirado, ele fez 2 defesas difíceis, mais uma baita partida. No período pós-Copa América, ele mais do que dobrou, aí aumentou em 122% o seu número de defesas difíceis e é o terceiro do campeonato na estatística, tá indo bem demais o Thiago Volpe. Mas agora a gente vai falar do peso de alguns desfalques do time. São Paulo que tem 57% de aproveitamento no Brasileirão, mas tem um cara aí, uma ausência muito sentida, que é o Alexandre Pato. Com ele em campo, o São Paulo tem 73% a mais de finalizações certas. Quando o Pato está em campo, o São Paulo finaliza 5 vezes por jogo. Sem ele em campo, esse número cai para 3. Se você achava esse número alto em finalizações, em gols é ainda maior, 183% a mais em gols. Com ele, 1,42 gols marcados por jogo, sem ele, 0,50. Quase 1 gol de diferença, né, Masman? É isso, Alexandre Pato, que é o artilheiro do São Paulo, com uma eficiência muito grande, ele precisa de menos de 2 chutes certos para fazer um gol e tá fazendo muita falta. Tem uma estatística levantada pela galera lá do Globo Esporte também, que Pablo, Pato e Hernanes não chegaram a jogar nenhum jogo inteiro juntos, né? Um pouco mais de um tempo. É isso aí, 49 minutos, né? Jogaram no empate contra o Palmeiras, né? Que foi 1-1. Nesse retorno da Copa América, os desfalques estão pesando muito, né? O Bruno Alves, o Antony e o Hernanes também são outros jogadores que aumentam, né, a proporção de aproveitamento, né, do São Paulo. Não tem jogado, realmente tem feito falta. O Bruno Alves, que não é exatamente um desfalque, né? Mais uma opção do Cuca, que colocou o Bruno Alves no campo, e o time tem sentido bastante a falta dele. Ele é o líder do São Paulo em rebatidas. A gente estava falando lá no começo do programa do Bahia, que tem as rebatidas como uma das suas principais peças. Quando o Bruno Alves ainda era titular, o São Paulo era o terceiro time que mais rebatia no campeonato. Nessas últimas 3 rodadas, tropeços do São Paulo para time reserva do Inter, time reserva do Grêmio, o São Paulo foi o time que menos rebateu. Isso com certeza está diretamente relacionado à ausência do Bruno Alves. O Cuca tem preferido o Anderson Martins, mas o zagueirão estava indo muito bem e, na nossa opinião, ele merece voltar ao time titular do São Paulo. Sem dúvidas. Agora a gente vai para Cruzeiro 1, Grêmio 4, um jogo muito atípico aí da Raposa. Cruzeiro não sofria 4 gols em casa no Brasileirão desde novembro de 2012 e tem uma coincidência bem grande nesse jogo, né, Iso? Você tinha destacado. Tem uma coincidência muito grande. Os 2 jogos tinham sido no Independência, né? Foi um 4-0 para o Santos na 34ª rodada lá no Brasileirão 2012. Hat-trick do Neymar, inclusive, foi muito aplaudido pela torcida cruzeirense. 125 jogos depois, acabou sofrendo 4 gols, dessa vez para o Grêmio. Cruzeiro que, além desses problemas defensivos, tem um problema ofensivo muito flagrante, é o terceiro pior ataque da competição, só 16 gols em 18 jogos. E falando do sistema defensivo, aí o Cruzeiro sofre 1 gol a cada 3 finalizações certas dos rivais. É a pior marca de todo o campeonato, essa marca era do Fluminense, teve um jogo atípico aí também que a gente vai destacar mais pra frente. Agora o Cruzeiro é o time que menos obriga os adversários a chutar para fazer um gol e o Fábio é só o 18º goleiro em defesas difíceis. O que tem ido no gol tem entrado. Ainda mais que teve o fato do Everton Cebolinha realmente mostrar o seu arsenal, né, em campo. 2 gols e uma assistência, né? Acabou finalizando 5 vezes no total. É um cara diferenciado, né? Faz hora extra aqui no futebol brasileiro, mas enquanto ele está aqui, vamos aproveitar porque ele joga demais. 2 golaços do Everton Cebolinha, como o Iso falou, mostrando todo o arsenal aí que ele tem de finalizações, de dribles, um jogador muito completo. Mas quem a gente destaca também aqui é o Jean-Pierre, que é um meia de muita classe. Ele é o meia com melhor porcentagem de acerto de passes, realmente é um cara que está sempre de cabeça erguida, buscando os espaços, não é que ele dá só passe fácil, não, pelo contrário, ele sempre está buscando aquele passe mais vertical. E o Alisson também, que é um jogador que raras vezes recebe o merecido destaque. Verdade. Até um meia-culpa nosso aqui, raramente a gente fala do Alisson, mas um jogador fundamental. Ele é o terceiro jogador do Brasileirão que precisa de menos tempo para dar uma assistência para gol. Então tá indo muito bem o Alisson pelo tricolor gaúcho. Cumpre ótima função tática ali na direita
Eu vi, inclusive, esses dias no Twitter um comentário a respeito dele, que ele exerce a função Ramiro. Ele realmente joga ali na direita, né, como o Ramiro jogava, joga com as funções, né, atribuídas ali pelo Renato Gaúcho, o cara que foi fundamental para o Grêmio se classificar à semifinal da Libertadores. Não recebe tantos elogios, né, como deveria. Realmente jogador muito interessante o Alisson. Ajudando muito na marcação. Sim. Também na partida contra o Cruzeiro, ele rouba uma bola lá no meio de campo e puxa o contra-ataque para originar um dos gols do Grêmio. Então tá jogando muito bem o Alisson. Agora a gente fala de Santos e Atlético Paranaense, 1-1, o Santos que teve uma queda bem grande aí nas últimas rodadas. Nos 5 últimos jogos, só 33% de aproveitamento. Logo depois de estar aquela arrancada no período pós-Copa América, o Santos caiu de rendimento e agora vê o Flamengo líder isolado do Brasileirão. Nessa partida contra o Atlético, o Santos teve o seu 5º jogo com menor número de passes certos e, por outro lado, teve o seu jogo com mais cruzamentos, 47 cruzamentos, foi o 3º jogo que uma equipe mais cruzou bolas na área em todo o Campeonato Brasileiro. Também tem a questão do acerto de passes, né? Contra o Furacão, o Santos acertou 87% deles, normalmente tem 91%. Mostra que a equipe saiu um pouco da sua característica de trocar passes com calma, né? Realmente construiu o seu jogo por baixo, tentou muitos cruzamentos exatamente porque o Atlético Paranaense deu aquela famosa recuada, jogou com a linha atrás da bola, se defendeu como pôde e teve o destaque individual do goleiro reserva Léo, que substituiu muito bem o Santos. Foram 4 defesas difíceis, goleiro que mais fez milagres nessa rodada do Brasileirão. Mas aí, falando de um destaque negativo, fica pela concentração de posse de bola nos pés e nas mãos do goleiro Léo, né? 17% do tempo da posse do Furacão ficou com o goleiro e realmente foi o que a gente viu durante o jogo, né? Muita cera dos jogadores do Atlético Paranaense desde o primeiro tempo, conseguiu abrir o placar com o gol do Brian Romero e depois disso os jogadores começaram a cair, muitos jogadores com câimbras um pouco duvidosos, acabou ficando com a bola muito nos pés do goleiro Léo. Santos ainda conseguiu empatar no finalzinho do jogo com um pênalti bem polêmico, que dá dando o que falar, mas acabou conseguindo garantir pelo menos um ponto para não deixar o Flamengo escapar tanto na liderança. E na próxima rodada tem nada mais, nada menos do que Flamengo e Santos, o jogo para decidir o primeiro turno do Brasileirão. Decisão antecipada do campeonato, mas mano? Não, ainda é muito cedo para isso. Né? Muito cedo, muito cedo. Mas agora a gente fala de Fortaleza 0, Fluminense 1. Fluminense que teve em João Pedro mais uma vez o seu elemento decisivo. 10 gols em 24 jogos pro garoto na temporada. Tem uma pontaria fiadíssima. Com um profissional, o João Pedro acertou mais de 70% dos chutes que ele realizou até então. Ele ainda fez mais um gol na partida, mas estava impedido, acabou sendo anulado. Mas foi um duelo de opostos esse Fluminense e Fortaleza. Fortaleza era o 3º time que menos precisava de chutes para fazer um gol no campeonato. E o Fluminense era o time que menos precisava de finalizações dos rivais para sofrer um gol. Mas o cenário mudou, o Fortaleza finalizou 19 vezes e não conseguiu fazer nenhum gol. E o Fluminense sofreu 19 finalizações e não sofreu nenhum gol, muito nas mãos de Muriel. Muito nas mãos de Muriel, que fez 3 defesas difíceis, né? Desde que ele estreou na 12ª rodada, é o goleiro com mais defesas difíceis, fez 10 em 6 jogos. Realmente está se acertando na meta do Fluminense ali, o Muriel. Fluminense que teve, por sua vez, 2 goleiros, né? Agenor e Rodolfo, que não tiveram muita simpatia da torcida, não fizeram grandes jogos, mas agora o Muriel, lentamente o irmão do Alisson, conseguindo fazer o seu nome no Flu. E ele que parou o Wellington Paulista na partida. O Wellington Paulista tentou de todas as formas, 5 finalizações certas em 5 finalizações realizadas. Foi o cara que mais acertou o alvo na rodada, mas nenhuma das bolas conseguiu furar a meta do Muriel, nenhuma foi gol. Uma delas foi também outro gol anulado. Esse jogo teve um gol anulado do Fluminense, um gol anulado do Fortaleza, marcado justamente pelo Wellington Paulista, mas acabou não valendo. Como a gente tinha destacado lá no check-in da 18ª rodada, muitas das chances criadas pelo jogo aéreo. Fortaleza acertou 26% dos cruzamentos, que é um número bem considerável. É o 2º time do campeonato que precisa de menos cruzamentos para conseguir uma finalização também. Abusou desse tipo de jogada, mas o Muriel foi um verdadeiro paredão e garantiu os 3 pontos para o Flu. Agora a gente vai para Botafogo 2, Atlético Mineiro 1. Diego Souza e Alex Santana foram mais uma vez os nomes do fogão, né, Isa? Sim, a dupla fez 10 dos 18 gols do Botafogo no Brasileiro 2019, marca muito forte. O Alex Santana, que é um cara que realmente faz gol de tudo que é jeito, já fez 3 gols de direita, um de esquerda e um de cabeça.
3 de dentro da área e 2 fora da área, um volante realmente muito completo, tá jogando muito. Jogando muito ao volante com mais gols na temporada no futebol brasileiro, uma das grandes surpresas aí de 2019. Diego Souza também, que fez outro dos 5 gols, né? Alex Santana tem 5 gols no campeonato, o Diego Souza tem 5. 4 desses 5 marcados no período pós-Copa América, ele fez 4 gols em 9 jogos aí desde a 10ª rodada. Em 13 finalizações ele marcou 4 gols, 1 a cada 3 chutes, então com uma eficiência bem bacana o Diego Souza. Diego Souza que fez o gol fazendo valer mais uma vez a lei do ex aí, que com o Diego Souza é até covardia, né? Quase metade da Série A tem risco de sofrer com a lei do ex do Diego Souza. E furou o gol de Wilson, que estreou pelo Atlético Mineiro, que estava com o goleiro Cleiton na seleção de base, né, a seleção olímpica. E o Atlético tem vindo aí de 4 derrotas seguidas, 5 gols sofridos. Foi o único time que não fez ao menos um pontinho nessas últimas 4 rodadas. Tá com um viés de baixa aí o Galo, né, Iso? Tá com viés de baixo o Galo no momento derradeiro da temporada. Um cara que pelo menos tá indo na contramão disso foi o Di Santo, o argentino que já jogou no Chelsea, conhecido de um pessoal que joga o Winning Eleven, um cara antigo já, né? Voltou agora ao futebol sul-americano, agora no futebol brasileiro, marcou na primeira finalização que realizou no campeonato. Já o Ricardo Oliveira, né, tá em um momento de oscilação, tá precisando de 13 finalizações para fazer um gol. Fez só 2 gols no Campeonato Brasileiro, o Ricardo Oliveira não tá indo muito bem. E agora a gente vai para o jogo de fechamento da rodada, CSA 2, Chapecoense 0, CSA voltou a vencer, muito em função de Jonathan Gomes, aquele emprestado pelo São Paulo, que tem sido fundamental para o time alagoano. Ele tem 57% de participação nos gols da equipe no Brasileiro, é o maior número da competição, o cara mais importante entre todas as equipes. Se a gente for contar, para vocês não nos xingarem e falar, como assim o Jonathan Gomes joga mais que o Gabigol, é mais importante? Não. É o peso do cara na equipe, né? É o peso na cara da equipe, né? Ele é responsável por 57% dos gols que a equipe faz. Sem ele, né, perde muito o CSA. Ele já é o segundo da equipe no índice Footstats, só fica atrás do Jordi, que fez um baita jogo também, pegou um pênalti. Mas falando um pouco mais do Jonathan Gomes, tinha esquecido de falar, ele fez um gol e uma assistência, além de 4 passos para finalização, 3 finalizações, 3 desarmes certos. O cara foi muito importante no CSA e tem sido assim no campeonato todo. Agora falando um pouco do Jordi, que você já destacou, ele tem tido a ingrata missão de ser goleiro do CSA, Difícil, que é o time que mais sofre finalizações no Campeonato Brasileiro. Se pegar o período só pós-Copa América, o time sofre 15 finalizações por jogo, 5 finalizações certas, mas aí tem a marca que o Jordi é fundamental. O CSA é o segundo time que mais precisa de chutes certos dos rivais para sofrer um gol. Então um time que está sofrendo bastante finalização, até que sofre bastante gol, mas os adversários têm que trabalhar bastante, não é aquele adversário que chuta 2, 3 bolas no gol e a bola entra. Exatamente, se conseguir manter essa atuada aí pode sonhar com o escape da zona de rebaixamento, até porque o time foi bastante eficiente na frente, né? 4 chutes certos, fez 2 gols, bem verdade que a Chape teve 2 expulsos, né? O Márcio Araújo foi expulso e depois o Gum, né? Isso tudo no segundo tempo, mas o CSA já estava com a vantagem no placar e acabou ampliando no finalzinho do jogo. Chape que teve uma pontaria péssima no jogo, 26%, um time que tem muitas dificuldades em fazer gols fora de casa. Lá na Arena Condá, o Everaldo ainda costuma garantir alguns pontinhos. Mas nessa vez perdeu pênalti, hein? Nessa rodada o Everaldo foi um dos vilões da Chapecoense, não conseguiu salvar, ele costuma ser melhor como mandante mesmo, né? Grande parte dos seus gols na Arena Condá, mas a Chape está numa situação bem difícil aí no campeonato. CSA e Chape, 2 times que bem provavelmente vão brigar contra o descenso até o finalzinho do campeonato. Acho que dá para cravar, né, que Chape e CSA vão brigar até o final para sair dessa zona do rebaixamento. Chape que é o 19ª colocada com apenas 14 pontinhos em 18 jogos. Vai ser uma puta briga. Pior desempenho da Chape aí desde que subiu a elite do futebol brasileiro na mesma rodada, né? Pegando esse finalzinho de turno, a Chape costuma estar em posições melhores. Mas enfim, esse foi o Footstats Checkout, agora em formato de podcast. A gente espera que vocês tenham gostado. Estamos fazendo a nossa primeira experiência aqui, então é natural que algumas coisas não tenham saído tão bem assim, outras coisas podem melhorar bastante. Mas é isso aí, deixem a sua avaliação, aí o seu feedback, deixem suas críticas, suas sugestões, seus elogios, que vai ser muito importante para a gente melhorar a cada semana mais. E lembrando que esse podcast tem o apoio do BetSul, nosso parceiro oficial e melhor site de apostas esportivas da América do Sul.
Não deixem de conferir o site deles também, que tá bem bacana. E acho que é isso, né, Iso? Já falamos bastante, já passamos um panorama bem completo da rodada. Falamos até demais, né? Mas como sempre a gente fala bastante, é para deixar vocês bastante inteirados de tudo que aconteceu nessa rodada. Esperamos que vocês tenham gostado, a gente se dedicou bastante para fazer um negócio legal, mas vamos melhorar para as próximas vezes aí, para todo mundo gostar ainda mais, né, Mazan? É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Falou!